Depois da abdicação de Dom Pedro I, Dom Pedro II ficou no Brasil. Com a abdicação, sendo com os últimos anos do primeiro reinado, o Brasil estava um caos, e Dom Pedro II não podia fazer nada ainda. A infância de Dom Pedro II foi solitária e infeliz. Não tinha nem memórias da própria mãe e nenhum pai presente, e poucos amigos da idade dele. E essa infância o marcaria por toda a vida. Pedro, então, buscava o refúgio dele na educação, lendo livros dia e noite, adquirindo conhecimento a nível gigantesco para afogar as mágoas dele, acordando às 6 da manhã e lendo livros escritos por grandes mentes do passado, sobre assuntos de antropologia, geografia, geologia, medicina, direito, estudos religiosos, filosofia, pintura, escultura, enxadrismo, teatro, música, astronomia, química, física, poesia, tecnologia e línguas. Que, aliás, ele sabia falar mais de 10. E ele absorveu o conhecimento até às 10 da noite, com só 2 horas de descanso. Essa era a rotina de Dom Pedro II durante o período regencial, já que Dom Pedro II só poderia governar quando ele fosse de maior idade, por causa de umas porra da Constituição de 1923. Então, até lá, ficou um governo regencial, como substituto de um imperador. Só que a regência era uma merda, e extremamente ineficiente, ruim em resolver disputas e extremamente fraca, dando autonomia política para os governos das províncias, achando que isso ia parar a disputa, quando na verdade só aumentou a ambição do partido, criando violência e guerra interna em todo o país, com revoltas gigantescas, inclusive uma delas sendo no sul, onde Porto Alegre foi tomada e declarada a República Rio-Grandense, junto com a República Juliana. E os boludos da Argentina tentaram fazer a mesma bosta que fizeram com a Cisplatina e apoiaram as rebeliões. E o pior de tudo, o governo regencial fraco não conseguiu parar as rebeliões e retornar às províncias. Os dois principais partidos agora apoiavam a ideia de Dom Pedro II ser declarado maior de idade antes mesmo de atingir os 18 anos. Então, uma delegação foi enviada, e Dom Pedro II aceitou ser declarado de maior. Em 1840, Dom Pedro II foi declarado de maior com apenas 14 anos, mas só foi coroado com 15. O fim da regência fraca finalmente estabilizou o império, e Dom Pedro II rapidamente destruiu os farrapos, e colocou o futuro Duque de Caxias como governador da região. O governo de Duas Sicílias na Itália ofereceu a princesa Cristina para se casar com Pedro, e mandaram um retrato dela, que mostrava uma jovem e bela mulher. Então Pedro aceitou, mas quando ela desembarcou no Rio de Janeiro, Dom Pedro claramente ficou decepcionado com a aparência dela. Ela era muito mais feia acima do peso do que ele esperava, e até virou as costas para ela e precisou sentar para refletir na merda que ele tinha aceitado. Mas depois conseguiram convencer ele de que ele teria que prosseguir por obrigação, e ele acabou ficando com ela de qualquer jeito. Depois dos primeiros filhos, a relação entre eles melhorou muito mais. Eles tiveram 4 no total: Afonso, Pedro, Isabel e Leopoldina, mas ambos os meninos morreram durante a infância, o que deixou Dom Pedro II devastado. Mas Dom Pedro II continuava com seu refúgio de sempre, a educação. Nessa época, ele já estava começando a ser sempre mostrado em quadros com um livro em suas mãos, recebendo a imagem de um defensor da educação. E em 1859, ele fez uma viagem entre as províncias, mas ao contrário do seu antecessor, as viagens deram extremamente certo. O imperador foi alegre e calorosamente recebido em todos os lugares. Uma vez, uns marinheiros britânicos acharam estranho o imperador andar sem nenhum guarda-costas, então eles perceberam que ele não precisava, por causa que o império inteiro já era o guarda-costas dele. E na primeira metade dos anos 1860, viu-se a paz e prosperidade no Brasil, sendo um dos únicos países com liberdade de expressão e liberdades civis. Isso continuava sendo defendido por Dom Pedro II, mas a tranquilidade foi interrompida por um oficial britânico que quase começou uma guerra entre o Reino Unido e o Brasil, que enviou um ultimato com exigências abusivas. O motivo? A prisão de 2 oficiais britânicos que estavam fazendo merda e causando distúrbios nas ruas brasileiras enquanto bebiam. Mas o Brasil, vendo aquelas demandas, deu a resposta normal brasileira. Então os britânicos imediatamente já ordenaram destruir alguns navios mercantes brasileiros. E o Brasil já imediatamente preparou a marinha para a guerra, que aliás era a 2ª maior marinha do mundo. E só de ir lá e dar uma olhada naquela parede de navios, os britânicos imediatamente mandaram um tratado mais pacífico pro Brasil. Isso mesmo que você está ouvindo. A porra do Reino Unido respeitando o Brasil nesse nível. E hoje a gente leva um insulto até da Argentina. Puta que pariu. Mas a paz não começou ali, já que na Cisplatina, quer dizer, o Uruguai, estava ocorrendo uma guerra civil entre os blancos e os colorados. E por causa dessa luta, alguns brasileiros morreram e foram roubados lá. Então, o exército invadiu o Uruguai e terminou com a guerra em menos de 2 meses. Mas enquanto isso, Solano Lopes, um gordo fudido que é praticamente o Hitler paraguaio, aproveitou da situação e invadiu o Brasil com um exército de quase 70 mil homens, cometendo atrocidades nas cidades brasileiras.
achando que conseguiria facilmente derrotar toda a região e virar uma superpotência regional. E como eu já disse, ele é praticamente a porra de um Hitler do Paraguai. Então, o fogo no cu dele não ia ficar satisfeito com só um fronte de guerra. Então, ele tentou dar uma de Pan-Schlieffen e invadiu a Argentina para tentar atacar o Brasil. Isso mesmo, o Solano Lopes era tão filho da puta que o cara conseguiu fazer o Brasil e a Argentina ficarem do mesmo lado. E para engrossar ainda mais a merda que ele tinha entrado, o Uruguai entrou na guerra também do lado do Brasil. A guerra foi no começo majoritariamente marinha. E é óbvio que mesmo a marinha do Paraguai tendo vantagem inicial, foi simplesmente destruída de qualquer jeito. E agora, Dom Pedro II já tinha criado um exército gigantesco, recrutando diversos homens, com muitos sendo até escravos ou ex-escravos no meio. Não era mais questão se o Paraguai ia perder ou não, mas sim uma questão de quando ele ia perder. E nessa época, o chefe Duque de Caxias já estava no controle do exército, também conhecido posteriormente como Marechal de Ferro. Mal sabia o Solano Lopes que talvez se ele tivesse invadido alguns anos atrás, na época regencial ou de Dom Pedro I, ele talvez teria uma chance. O líder do Brasil não iria levar a agressão paraguaia e a morte de 100 mil brasileiros sem retaliação máxima. E no final, o corno do Solano Lopes nem se rendeu. A guerra só acabou quando esse filho da puta morreu. E ainda tem corno que idolatra esse merda até hoje. O tratado de paz até que foi generoso, eu diria, com o Paraguai. Ele só perdeu alguns territórios que eram disputados. E só. Acho que a Tríplice Aliança já tinha fudido com o Paraguai tanto que dava até dó de demandar alguma coisa. E depois dessas grandes vitórias, o Império saiu invicto em uma década lutando contra o Império Britânico, Uruguai e Paraguai, terminando tudo facilmente, o que resultou na Era de Ouro, 1870. O Brasil virou um país equivalente aos europeus nas Américas, no mesmo nível que os Estados Unidos, a quarta potência mundial. O Brasil mostrou que a verdade era que jamais existirá alguma potência na América do Sul que não seja o Brasil. Que o Brasil estava ali para ficar, e a luz do Império e seu legado jamais se apagará, mas ainda tinha uma mancha gigantesca, a escravidão. Dom Pedro II era um dos poucos brasileiros que eram contra a escravidão. Ele dizia que a escravidão era uma vergonha nacional, e durante os anos de reinado dele, a população escrava decaiu de 23% para 15%. Pedro II desejava terminar a escravidão gradualmente, para não destruir a economia nacional, já que dos mais ricos até os mais pobres usavam escravos. E nos anos de 1880, o Brasil continuou a prosseguir e prosperar. Os primeiros movimentos das mulheres nasceram nessa época, mas Dom Pedro II já estava perdendo a esperança, pois não tinha nenhum filho para herdar o trono. Ele via o fim da monarquia cada vez mais próximo, e considerava até iminente quando ele morresse. E em 1888, a escravidão foi abolida no Brasil, com a criação da Lei Áurea. E quando Dom Pedro II recebeu a notícia, com lágrima nos olhos murmurou: "Graças a Deus, grande povo, grande povo." Mas ainda assim, o sucesso do Império, enquanto bom para a maioria, ainda tinha minoria, que a única coisa que sentiam era raiva e inveja. Dom Pedro II não era popular entre os escravistas, e a Guarda Nacional, que estava cada vez mais republicana. Praticamente ninguém nessa época era republicano, mas a Guarda foi cada vez mais pressionada pela elite a fazer uma mudança de governo. E em 15 de novembro de 1889, os republicanos deram um golpe. As poucas pessoas que presenciaram nem perceberam que era uma rebelião, pelo fato de ser tão pouca gente do lado deles. Mas pelo fato de Dom Pedro II já estar cansado do mundo,
e saber que o fim da monarquia estava próximo, ele recusou as sugestões de defender seu poder e simplesmente aceitou. Levou aquilo como apenas uma vez que ele poderia finalmente descansar, depois de anos de proteger e prosperar seu país. Ele estava mais cansado do que nunca. Então a família imperial foi exilada do Brasil. E a saúde de Dom Pedro II foi cada vez mais piorando, até que um dia ele pegou uma pneumonia. E suas últimas palavras foram: Deus que me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil. Mas agora, o Brasil já era uma república, não tinha mais como voltar. A deterioração dos oficiais matou o Império. E sobre o futuro da república, eu falarei no meu próximo vídeo. Se gostaram e apoiam a ideia, por favor deixem um like, se inscrevam e tudo mais. Tchau!